Olá, irmãos, ouvintes, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje examinaremos as questões 943 a 957. Elas estão na parte 4ª das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrenos, desgosto da vida, suicídio. Então, começamos pela questão 943. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E os espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé, e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Bom, nós somos espíritos encarnados, né, em provas e expiações aqui neste planeta. Mas por que nós estamos aqui em provas e expiações? Ora, nós estamos desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa moralidade, né? Mas nós estamos fazendo isso para um fim útil, né? Que nunca vai ser a ociosidade, ou a falta de perspectiva, né? Por nos sentirmos saciados, né? Nós temos abundância e nós vamos experimentando, nós vamos gozando e fruindo, né, dessa abundância, cometendo os exageros, né, de toda espécie, achando que a vida na Terra é uma eterna festa, né? Então nós precisamos entender qual é o nosso papel aqui neste planeta, o que significa viver, porque nós temos uma percepção errada, né? Nós queremos o que? O céu, não é? Gozar, não é? As possibilidades que o céu, né, poderia me dar aqui na Terra. Eu quero felicidade, eu quero alegria, eu quero gozar, eu quero fruir, né? E o que acontece, né, quando eu tenho, né, essa abundância toda e me dedico a esse tipo de coisa? Basta ver a nossa volta. Desequilíbrio. Por quê? Porque eu estou indo contra, né, os meus anseios espirituais, os meus anseios de espírito. Quando nós encarnamos, nós temos uma programação. E eu não estou cumprindo nada dessa programação, né? Eu estou me prejudicando. Então, é como se fosse um copo, né, que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, chega uma hora que ele transborda. Basta, não é, nós vermos os exemplos aí à nossa volta, principalmente no mundo artístico, né, no mundo dos ricos, que as pessoas, enfim, têm aquelas vidas, né, de gozar dos prazeres aí, vira e mexe você vê, né, as pessoas aí com problemas psiquiátricos, problemas com drogas, problemas com alcoolismo. Ué, elas têm tudo, né? Tudo que nós achamos que é necessário para ser feliz: dinheiro, poder, riqueza, beleza. E no final das contas, o que elas conseguem? Desequilíbrio. Então, nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui. Eu preciso ter um norte, né? Se nós não acreditamos em Deus, se nós não tivermos uma crença robusta, né, na vida futura, entender que eu sou um espírito imortal criado por Deus, né, que eu vou continuar, eu vou tomar decisões equivocadas, né? Essas decisões vão trazer o desequilíbrio como consequência, pois a gente vai sempre sofrer o resultado das nossas más escolhas, né? Basta analisar a sociedade que nós vivemos e a gente vai ver o que move essa sociedade, né? Quais são os valores, quais são os anseios dessa sociedade que nós vivemos atualmente. E basta entender por que tanto desequilíbrio, por que tanto crime, não é? Por tanta depressão. Não é? A segunda Organização Mundial de Saúde
são quase 5% da população mundial. Isso são dados antes da pandemia. Né? Estima-se que com essa pandemia aumentou isso aí em 25%. Então a gente está falando de 400 milhões de pessoas no mundo que sofrem, né, o que eles chamavam naquela época desgosto da vida, ou seja, a melancolia. A expressão depressão é uma expressão mais recente, mais nova. Então, naquela época, era o desgosto da vida, era uma melancolia. Né? As pessoas, sem motivos aparentes, as pessoas sentiam esse tipo de coisa, e isso despertou a curiosidade de Kardec, que naquela época já era uma coisa preocupante. Então, os espíritos aí advertindo, né? Ociosidade, falta de fé, né? E essa coisa da saciedade, né? Do homem ter demais e não saber lidar com isso. Continuando. Questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? E eles são bem enfáticos, né? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E aí tem o item A, né? Continuação dessa questão. Não é sempre voluntário o suicídio? Aí eles respondem, um louco que se mata não sabe o que faz. Bom, Deus, ele dá a vida. Só compete a ele tirá-la. Quem comete suicídio, é o que a gente tem que ter em mente, ele comete por ignorância, né, das leis universais ou desequilíbrio, né, que aquela pessoa esteja passando momentaneamente e, na maioria das vezes, é a conjugação disso, de ignorar totalmente, né, as leis universais que nos regem, e essas pessoas estão em desequilíbrio, estão desgostosas, sofreram algum tipo de perda e acham que, sabe, é muito sofrimento, elas não vão aguentar. Se essas pessoas, né, se elas pudessem prever, né, as consequências desse ato desequilibrado, deslocado, elas jamais tomariam, né, tal decisão. Existe aí o livro Memória de um Suicida. Esse livro ele deveria assim ser um livro que a população mundial tivesse acesso para ler, né, para entender o processo que passam os suicidas. Né? Eu já escutei muitas pessoas falarem, é um livro pesado, eu fico meio receoso de ler, porque, gente, né, nós assistimos à televisão, ligamos à televisão diária, é mais pesado do que isso, eu garanto que não vai ser. É um livro esclarecedor, um livro lindíssimo, ele traz uma lição de vida assim fabulosa para todos nós, entendermos esse processo, né, como que ele se dá, o que acontece, não é, lá no plano espiritual com esses irmãozinhos, o que eles foram arrumar com esse ato. E a gente também entende que existe a misericórdia divina. Esses irmãozinhos, mesmo cometendo esse ato translocado, eles não estão entregues à própria sorte, eles vão ser ajudados. É claro que eles vão ter que sofrer, né, o desequilíbrio que eles mesmos causaram, mas eles não vão ficar, enfim, entregues à própria sorte. A misericórdia divina sempre atuando. Né? Então é um livro que ele deve ser lido, né, por todos nós, né, espíritas, não espíritas, se a gente puder, enfim, ler esse livro e reler, né, porque é muita informação, são coisas interessantíssimas, né, um assunto interessantíssimo que traz uma lição, né, são várias lições, de desespero, entender que a misericórdia divina sempre age, sempre atua, e nós não podemos perder a nossa fé, a nossa esperança. Às vezes, o resultado, não é, dos nossos problemas, eles estão ali, dependendo, não é, de uma visão melhor, de uma paciência, e a pessoa se desespera e a solução estaria logo ali. Então, a gente precisa entender profundamente, precisa
cada vez mais se preocupar em entender e compreender, né, como é que funciona isso, o que estamos fazendo aqui, o que vem depois. A gente não pode ficar assim, depois que morrer eu vejo, depois que... Enfim, eu posso tomar decisões precipitadas que vão me levar aí a colher, né, um fruto bem amargo. Né? Eu, tendo conhecimento, posso passar esse conhecimento para os meus familiares, para os meus amigos, com isso aí evitando, né, que outras pessoas que não têm acesso, né, à doutrina espírita cometam, né, esse tipo de ato, né, impensado e totalmente desequilibrado. Continuando, questão 945. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Eles responderam, insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Olha só que interessante isso, né? Então, qual a ideia que nós temos aqui? Nós temos um problema, né? Nós estamos afundados aí em problemas, né? Estamos desgostosos da vida, e o que nós fazemos para reverter essa situação? Né? Nós precisamos sempre ocupar, né, o nosso tempo com algo útil. Nós não estamos aqui para ver a vida passar, nós não somos... nós somos protagonistas, né? Nós não somos espectadores. Então, nós temos que cumprir o nosso papel. A gente está aqui para, eu vou ver a vida passar, vou ficar aqui só olhando, não está legal, eu vou me mandar. Não é assim. Né? Quando nós nos movimentamos, contribuindo com o nosso trabalho, né, pelo bem da sociedade que vivemos, nós recebemos a ajuda, né, necessária para aguentar, né, essas provações, essas tribulações que se fazem necessárias. O egoísmo, né, da nossa parte é que nos isola e frustra as possibilidades de ajuda. Né? Nós nos fechamos, não é? Eu fecho todas as portas, eu fecho todas as janelas, eu não consigo nem receber ajuda, porque o meu egoísmo é tão grande, né? Eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, e se eu não conseguir, então eu me mato, é isso? Nós não entendemos nem o que significa felicidade, se a felicidade que nós almejamos realmente é possível, isso vai saciar, né, os nossos anseios. Então, quando nós nos entregamos a um fim útil, existe o que é o retorno, né, da nossa contribuição. Né? Tudo que nós fizermos de bom, de útil, vai voltar de bom e de útil para a gente. Né? Então, tristeza, né? Às vezes realmente isso nos pega, mas é algo que dá para sair. Não é uma doença, um desequilíbrio que vá colocar você em condições absolutamente impossíveis de se ajudar e de ser ajudado. Então, quantos e tantos aí casos de pessoas com casos, né, de desgosto pela vida, de depressões, que conseguiram sair, conseguiram virar essa página. Não é? Existe hoje em dia diversos tratamentos, né, que tratam, né, essa depressão realmente com olhos, não é, que mais aguçados. Não é como antigamente, que a pessoa tinha melancolia, a pessoa era considerada louca, desequilibrada. Não é isso. Se for assim, né, acho que todos nós somos, né, nessa categoria. De vez em quando, né, chega sutilmente. Então a gente tem que estar atento para isso. Né? A gente não pode deixar, não é, o nosso tempo passar sem fazer algo de útil, sem dar um bom conselho, sem ser uma pessoa que anime, sabe, que leve esperança, que seja amigo. Por quê? Porque nós estamos movimentando, né, as energias salutares que vão nos beneficiar. Né? Os primeiros beneficiados com a caridade é aquele que dá a caridade, que pratica a caridade.
não é o verdadeiro alimento, o alimento do espírito. Então, e veja bem, ser útil à sociedade não significa que você vai somente fazer aquele trabalho clássico da caridade, de ajudar. Né? Você pode contribuir com o teu trabalho, né? Se você é um professor, se você é um funcionário público, né? Um médico, tratar bem as pessoas, se você, enfim, qualquer participação útil na sociedade, você vai estar ajudando essa sociedade a progredir, a avançar. Né? E a espiritualidade amiga, com certeza, vai estar ali te ajudando. O que a gente não pode é se fechar no nosso egoísmo, né? Esperar que as coisas, enfim, no passe de mágica se resolvam e a gente não contribuir, né, com o nosso próprio esforço. Nós temos que nos esforçarmos. Isso são provas, isso são expiações. Muitas vezes essas depressões, aí baseadas em estudos feitos com regressão de memória, você vai ver o início disso em encarnações passadas, né, em que cometemos, né, enfim, atos que nos prejudicaram muito. Então, nós é como se ficássemos marcados com aquilo. Tem pessoas que chegam, nunca tiveram, mas chegam numa determinada idade, aquilo explode. Né? Por quê? Porque foi exatamente numa idade parecida, numa outra encarnação. Então, sabe, são fatos que se repetem, pessoas que eu encontro, situações em que eu me coloco, enfim, que são gatilhos, né, para esses traumas que estão guardados lá nos refolhos do nosso psiquismo. Mas, qualquer que seja a situação, é uma prova, uma expiação. Eu estou aqui para passar por isso. Eu estou aqui para enfrentar esse problema. E nós temos que enfrentar, pedir ajuda, não é? Trabalharmos, ocuparmos o nosso tempo, lutarmos mesmo contra essa coisa que eu entendo que realmente quem tem é complicado, né? É um problema que atinge o teu biológico. Então, muitas vezes o tratamento ele se dá com remédios, é necessário, né? O tratamento, a coisa já está tão encalacrada que precisa realmente também de um tratamento com remédio, né? Para dar uma equilibrada aí nesses hormônios, né, do humor. Mas, enfim, a gente tem que procurar o tratamento, a gente tem que se virar, a gente tem que se mexer, a gente não pode se entregar. Continua. 946. E do suicídio, cujo fim é fugir aquele que o comete, né, o suicida, às misérias e às decepções deste mundo. Olha o que eles respondem. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruelmente a vacuidade, o vazio, né, dessas palavras. Enfim, e aí ele continua, né, com o item A, um desdobramento da 946. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder, ou seja, alguém que cometeu o suicídio porque está decepcionado, não é, com esse mundo. Não é? Ele acha que ele não foi favorecido pela sorte, não é? O acaso o pegou e ele está passando aquilo ali porque ele deu azar. Não é? Então, não, eu não quero isso. Não é? Eu não quero passar por isso só porque eu sou um azarado, eu não vou ficar aqui, não é, passando por essas decepções. E além disso, né, no desdobramento, os causadores, não é, as pessoas que indiretamente levaram esse irmãozinho a se suicidar, colocaram a situação dele de tal maneira
decepcionante que esse irmãozinho cometeu esse ato de desespero. Aí eles falam, esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Né? Bom, se passamos por misérias ou decepções neste mundo, como já dissemos anteriormente, como o nosso irmãozinho, os bons espíritos aqui nos falam, isso faz parte, né, do nosso aprendizado. Mais cedo ou mais tarde, o que acontece? Todos iremos experimentar decepções no mundo. Né? Não aceitá-las é supor que somos seres criados com privilégios, estamos acima, né, dos demais irmãos que sofrem, né? E que também têm que suportar, né, essas decepções. Agora, porém, os que forem responsáveis por ocasionarem desespero e misérias, levando pessoas a cometerem suicídio, responderão por isso, pela lei, como se fosse um assassino. Então, nessa classe de políticas, né, pessoas que, enfim, perseguem os outros, que caluniam, e quantos casos aí nós escutamos diariamente, pessoas que tiram a vida porque inventaram alguma coisa dessa pessoa na internet, jogaram lá, essa pessoa não aguentou e se matou. Né? Quantos jovens, não é? Tiram a vida por causa disso. Os jovens vão ter que responder por isso, os que tiraram a vida vão, né? São espíritos, né? E eles vão ter que responder por isso, por não suportar. Decepção faz parte da vida. A gente tem que estar preparado para isso, entender que a vida não é uma festa, né? Cor-de-rosa, a decepção vai acontecer conosco, com todos nós, né? Acontece com todo mundo, vai acontecer conosco mais cedo ou mais tarde. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? E o que seria uma decepção? Né? Para um espírito imortal, criado por Deus, né? Vamos imaginar aquele pessoal, isso me vem sempre à mente, né? Quando eu vejo aquele filme Pompeia, aquelas pessoas lá tendo suas vidas, né, com as suas preocupações, de repente o vulcão lá entre erupção, as pessoas morrem soterradas. Né? As preocupações daquelas pessoas, né, aquele afã, aquele vai e vem, aquele burburinho, aquilo tudo ficou soterrado. Né? Isso vai acontecer conosco, né? Usando assim fazendo assim uma analogia. Nós estamos aqui encarnados com os nossos probleminhas, com o nosso dia a dia que nos consome. Daqui a pouco, não é, o vulcão da vida, né? Ele vem e acabou para você, né? O teu tempo aqui acabou, esse ciclo se encerrou e tu vai voltar para a pátria espiritual. E aí os meus problemas, as minhas preocupações, eles estão soterrados ali. Então eu tenho que entender, né? Até onde eu posso e eu devo me preocupar com essas coisas, né? Será que o desgosto é real? Será que a decepção é real? Né? A gente tem que se colocar sempre como o espírito mortal. Peraí, eu sou um espírito mortal, né? Fulaninha me deixou. O que significa isso? Eu posso gostar muito daquela fulaninha ou do fulaninho, mas ele tomou uma decisão, ou ela tomou uma decisão. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Né? Eu tenho um sentimento por aquela pessoa não nutre esse sentimento por mim. Eu vou me matar por causa disso, eu sou um espírito imortal. Cara. Né? Quantos e quantos relacionamentos eu vou ter na minha vida? Não é? Eu estou passando por uma decepção e eu tenho que entender. Isso pode ser uma prova, pode ser uma expiação. Posso já ter feito muitas pessoas sofrerem também por isso, e estou aqui para entender, né, para compreender, para aprender, né, que eu não devo fazer isso com as outras pessoas, que eu devo respeitar. É evidente que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né, se não gosta, se não sente amor. Né, nós temos que entender isso, nós temos que aceitar cada vez mais. Vamos sofrer decepções? Vamos, mas a vida continua. Eu sou um espírito imortal criado por Deus. Eu estou aqui para passar por essas provas. Né? E elas virão, com certeza, né? Para todos nós. Continuando. Questão 947. Pode ser considerado suicida aquele que a braços com a maior penúria se deixa morrer de fome?
Então, o irmãozinho, ele não tem condições, ele vive na miséria profunda, né? E ele fala assim, quer saber? Cansei, não vou me alimentar, morro de fome. Olha o que eles responderam, é um suicídio, mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Então, ó, que coisa interessante, não é? Será que esse desespero dele não nasceu do orgulho? Será que ele usou todas as possibilidades? Né? Será que ele usou a inteligência para sair daquela situação onde ele estava? E claro, as pessoas que poderiam ter ajudado, que levaram ele a esse estado de coisa também, evidentemente, vão pagar, e nesse caso aí, são até mais culpadas que ele, né, do que a pessoa que cometeu o suicídio. Mas aí eles fazem um adendo. Né? Ai dele, sobretudo se o seu desespero nasce do orgulho. Aí ele explica melhor. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que curariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social, não haverá 1000 vezes mais grandeza. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, ou seja, estupidez, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Olha que coisa interessante, né? Então eu me preocupo, né? Eu tinha dinheiro, né? Pelo que eu entendi aqui, né? O exemplo, né? Quando ele explica melhor, e aí eu tenho tanto orgulho, né? Que eu me recuso a trabalhar, né? Eu me recuso a trabalhar. E aí renunciar, né? à vida. Aí ele fala assim, não haveria mais grandeza e dignidade em lutar contra isso, né? Contra essas pessoas, contra a diversidade, com essas pessoas que viram as costas, né? Para as pessoas que um dia, quando você é rico e poderoso, todo mundo te bajula. Bastou você perder, você perde os amigos, você perde todas as facilidades que você tinha. Você não é mais convidado para festa, ninguém te quer mais como padrinho, não é verdade? Aí é o que ele fala, vem cá, aí você vai desistir da vida porque existe esse tipo de pessoa? Isso é uma estupidez, né? Sacrificar a tua vida por causa disso. Que o mundo não está nem aí, né, para isso, para o teu ato. Nós responderemos sempre perante a lei divina pelo suicídio. A gente vai ter evidência, evidentemente, né, atenuantes ou agravantes, dependendo desse contexto, né? Agora, se faltou firmeza, perseverança, se o desespero não era fruto do orgulho, né, se não foi usado os recursos da inteligência para sair dessa situação difícil, é claro que isso aí seria um agravante, não um atenuante. Né? E a lei divina, ela sempre vai pesar isso. Né? Cada caso é um caso, não existe uma coisa rígida assim, suicidou, tá, então é isso. Não. Tudo é analisado, vai depender sempre, né, da intenção. Continuando. 948. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Então, a pessoa fez uma coisa errada, né, uma ação má, e aí ela tem vergonha, e aí ela quer escapar de passar por esse vexame e se mata. Ele pergunta, é tão reprovável como o que tem por causa o desespero, né? Uma pessoa que se suicidou porque estava desesperada, ou é tão reprovável quanto aquele que se mata por desespero, uma pessoa que tenta fugir, né, da vida por causa da vergonha que vai ter que passar. E olha o que eles responderam. O suicídio não apaga a falta.
Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Se a pessoa não cometeu um ato, vamos supor, né? E já vi, quer dizer, já escutamos, agora não me recordo os detalhes, mas um pai de família que foi descoberto que ele era pedófilo, né? E ele tirou a vida. Né? Ele não queria encarar a família, a vergonha da família, dos filhos, né? da esposa, enfim, dos pais, da sociedade, não queria ser julgado pela sociedade, e ele cometeu esse ato. Tá? Aí é aquela história, né? Apagou a falta? Né? Os erros que ele cometeu como pedófilo? Não. Então, ao invés de ele responder só pela pedofilia, ele vai ter que responder pela pedofilia e com o agravante do suicídio. Né? Ele piorou a situação dele. Né? Enfim, ele vai ter que responder, né, perante as leis universais que nos regem, né, por esse ato duplo, né, pela dupla falta. Continuando. Questão 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar, ou seja, criar um obstáculo a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Bom, aí o que eles responderam, o que assim procede não faz bem. Então o suicídio nunca é desculpável. Não é o que eles respondem. O que assim procede não faz bem. Mas, como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Então, é aquela história dos atenuantes e agravantes que sempre irão existir, né? Em crimes comuns, né? Ou no atentado à vida, à nossa própria vida, ao suicídio. Continuando, demais. Eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver desses suicídios. Então, aquela história, a pessoa vai, se mata, né, tira a própria vida para que a vergonha não caia sobre um familiar, né? Sobre os filhos, sobre a família, a pessoa prefere se matar do que, né, ter que expor a família a um determinado tipo de coisa, né? Aí eles falam, né? Eliminai da vossa sociedade os abusos, os preconceitos e deixará de haver desses suicídios. Então, o que dá para imaginar daqui, por exemplo, é que uma pessoa ela tem um determinado comportamento, não é que a sociedade, mas veja bem, esse comportamento não é um comportamento que esteja prejudicando, como no caso lá da pedofilia. Ninguém. Né? Vamos supor que essa pessoa tem aí algo que a sociedade entenda como preconceituoso. E essa pessoa, não é? E existiram já muitos casos disso, né? De pessoas que eram homossexuais e que foram perseguidas, né? Que a sua família foi perseguida porque ele era homossexual. E quantos aí não tiraram a própria vida, né? Para poupar justamente a vergonha da família. Ele fez uma coisa errada? Fez, ele tirou a própria vida, está errado. Mas a intenção vai lhe atenuar, mas nem por isso deixa de haver a falta. Aquele que tira de si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-los durante a vida corpórea. Deus geralmente é menos inexorável, ou seja, impiedoso do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicídio nada repara. Então, essa pessoa que, mesmo tendo uma intenção boa, essa pessoa vai passar, né, por todo aquele processo, né, de desequilíbrio que os suicidas passam. Né? Valeu a pena? Será que ela não teria que enfrentar
essa sociedade? Será que ela não teria que enfrentar de peito aberto a vergonha? Não é? Enfim, nunca, não é? Você tirar a vida vai ser a maneira ideal, né, de você enfrentar um problema. Né? É aquilo que ele fala, ele dá mais apreço ao julgamento dos homens do que ao julgamento de Deus. Né? Então, as pessoas acham isso, acham aquilo, tem preconceito, não tem problema deles. Você não vai se prejudicar por causa disso. Né? O suicídio, ele nada repara. A gente deve sempre reparar os nossos erros aonde? Na vida corpórea. É aqui que nós estamos aqui. Isso aqui é o planeta de provas e expiações. Ou a gente está provando ou está expiando. Então, tudo que ocorre com a gente, né, não é por acaso. É isso que a gente tem que entender. Não existe acaso, não existe sorte, não existe programação, existe escolhas. Dependendo da escolha que eu fizer, vai acontecer isso ou aquilo. Né? Ou eu preciso provar, eu preciso ser provado, eu preciso ser testado. Né? Como é que eu vou saber se eu já caminhei? É no campo de provas, né? Como é que o aluno ele sabe se ele pode se graduar? Ele tem que fazer a prova. Ele está ali, está estudando, ele tem que fazer a prova. E é isso que ocorre conosco também. Continuando. Questão seguinte, 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Existe isso. Nossa, esse mundo aqui não aguento. Esse mundo chegou num ponto que não aguento mais. É muito crime, muita corrupção, pessoas falsas, não sei o quê. Quer saber? Eu prefiro me matar, entendeu? Aí eu vou para uma vida melhor. Que eles respondem, outra loucura, que faça o bem e mais cedo estará de lá chegar. Mas você quer ir para uma vida melhor? Você tem um caminho, faz o bem. Pois matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo sobre o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Então, eu quero ir para o céu dos eleitos, não, eu vou me matar, vou ficar lá do lado de Jesus. Não dá, né? Não dá para cair nessa. Como é que a gente chega a uma vida melhor? A vida aqui não está legal, como é que eu chego numa vida melhor? Faz o bem. Né? E tirar a vida significa o quê? Que eu vou me frustrar porque eu não vou para o santuário dos eleitos coisa nenhuma, eu vou para o vale dos suicidas, eu vou sofrer os desequilíbrios decorrentes desse meu ato, né? E pior, eu vou ter que retornar ao ponto de partida onde eu parei. É que não é um aluno repetente. Né? Eu detesto química, detesto matemática, não sei. Aí repete o ano. Passa na maioria das matérias, mas aí vai ter que repetir porque não gosta de química, não gosta de matemática. Aí ele vai ter que voltar lá, estudar tudo de novo, português, né? Biologia, e aprender a danada da química, e aprender a danada da matemática. Não tem como, ele não vai conseguir se graduar se ele não voltar lá e aprender isso. É o que acontece conosco. A gente vai ter que retornar, né? A gente tem que esperar. Né? Primeiro, eu me matei, desequilíbrio. Primeiro eu tenho que sair desse desequilíbrio no plano espiritual. Sair do desequilíbrio no plano espiritual, ok, eu tenho que esperar uma oportunidade para eu reencarnar. Não é assim, não, estou legal, vou reencarnar. Não é assim não. Né? A cada um segundo as suas obras. Eu não tirei a vida, eu não joguei fora uma possibilidade de encarnação, eu vou ter que esperar um momento, uma oportunidade, né, que a misericórdia divina me forneça para eu poder reencarnar. Né? E aí eu vou ter que voltar no ponto, né, onde eu parei. Então, olha aí, né, o problema que a gente está arrumando para a nossa vida. Questão seguinte, 951. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem?
ou ser útil aos seus semelhantes? A resposta deles: isso é sublime, conforme a intenção. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio, mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que maior apreço dá o homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes. Cumpre um sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que a sua morte. Né? Então, olha que coisa interessante. Né? Nós temos aí bombeiros, nós temos salva-vidas e outros profissionais que diariamente se sacrificam para salvar a vida dos seus semelhantes. Agora, o bombeiro, ele tem que analisar a situação. Né? Será que ele vai conseguir, não é, sair e realmente salvar aquela pessoa colocando a vida dele em risco? Então, será que ele tem algum pensamento oculto? Será que na realidade ele já está cansado também dessa vida, né, e usa aquilo como artifício? Então Deus, ele julga a intenção, né, qual foi a intenção daquela pessoa. Agora a gente vê milhares de casos aí de bombeiros, enfim, de outros heróis que realmente arriscam sua vida, salvam pessoas e às vezes não conseguem se salvar. Nós tivemos aí recentemente, no caso das chuvas, agora não me recordo se foi em Petrópolis ou Angra, enfim, onde é que foi, mas teve o caso de um rapaz que ajudou a salvar os vizinhos, né? Conseguiu salvar várias pessoas, mas ele mesmo morreu, né? Numa tentativa de salvar outras pessoas, ele morreu, né? Deus vai considerar isso suicídio? Não, ele não cometeu suicídio, ele estava tentando salvar a vida, não é, dos seus vizinhos. Não é? E, infelizmente aconteceu um deslizamento na hora que ele estava ajudando, não é? E ele foi soterrado. Não, mas ele não tinha intenção de morrer. Por quê? Porque na hora que ele estava salvando, não é? A terra veio, ele não poderia prever aquilo. Né? Ele estava se arriscando, claro, mas ele estava se arriscando para um fim útil, para salvar pessoas. Né? Agora, será que ele estava colocando sua vida em risco porque ele estava fazendo aquilo para ajudar realmente, ou se ele tinha um pensamento oculto, né? Como diz o nosso irmãozinho aqui, né? O espírito que respondeu. Né? Aí o orgulho, né? A manchar esse ato também, o que move aquele irmãozinho. Então tudo isso é levado em consideração. Né? Tem as agravantes e tem as atenuantes, conforme nós já vimos. Questão seguinte, 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Então, um homem, ele perece, ele comete suicídio porque ele é vítima, né, de paixões que ele mesmo cultivou, né? E essas paixões acabaram virando uma necessidade tão grande que ele não consegue viver sem elas. Olha o que eles respondem: é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Né? E o desdobramento da 952. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Aí olha o que eles respondem: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem
das faltas que comete. Então, uma coisa é o cara que está desesperado e comete um suicídio, ele nem pensa. Tem aquele outro, né, que vai ali planejando, né, ele se deixou, ele é vítima, né, de paixões que ele sabia que iriam lhe apressar o fim. E vai cultivando isso, né? E chega um momento que ele já não pode mais resistir àquilo ali e acaba, né, se matando, né, se suicidando por causa disso. Nós podemos incluir nisso aí também as drogas, né? Uma pessoa que é viciada, né, e sabe que ela tem que acabar consumindo cada vez mais, ela sabe que vai morrer. Ela sabe que um dia ela vai ter uma overdose, né, mas ela continua ali, ela se habituou tanto que aquilo ali é uma necessidade, né, física, ela não consegue resistir. É mais culpado? Ele fala que sim, é mais culpado do que aquele que comete aquele ato no momento de desespero, porque ele não teve nem condições de pensar. E as penas elas vão ser, como nós já vimos, sempre proporcionais, né, à intenção, à consciência, né, daquele do culpado tem das faltas que comete. Questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Quer dizer, a pessoa sabe que vai morrer, né? Não tem escapatória daquilo ali, né? E aí eu falo, opa, quer saber? Eu acho melhor eu tomar aqui um negocinho, que eu vou morrer mesmo. Então eu tomo um negocinho, aqui um veneninho, morro, ok? Vou morrer de qualquer maneira mesmo. É mais ou menos isso que eles perguntaram, né? Aí o que eles respondem? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento, né? Quem é que pode garantir? Né? Que eu estou ali achando que vou morrer, e aí eu me mato e, na realidade, o socorro ia chegar. Né? Então, eu tenho que esperar. Realmente, eu não posso, em hipótese nenhuma, tirar minha vida. Né? E o desdobramento da 953. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Aí eles respondem, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Né? Então, mesmo que eu saiba, é inevitável, eu vou morrer, então morra. Aquela história do Chico Xavier no avião, morra com dignidade. Né? É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade de Deus. Ela falou, não, eu vou apressar meu fim aqui, eu vou morrer mesmo. Falta de resignação. E aí, um outro desdobramento. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, a gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. Então, aquela coisa, vão ter as atenuantes, vão ter os agravantes, mas a expiação vai ser sempre proporcional, né, à gravidade da falta. Um caso nunca vai ser igual ao outro. Né? 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Olha, não há culpabilidade em não haver intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, tudo cai ali na intenção, né? Na intenção que eu tenho. E é aquela coisa, né? Nós como seres encarnados, a nossa mente, ela pode criar artifícios aí para diminuir a nossa culpa, né? Mas eu como ser integral, como ser espiritual, eu tenho consciência, né? Quando eu desencarnar, eu vou ver, realmente, né? Eu estava me arriscando ali porque realmente eu já não queria mais continuar encarnado, então eu comecei a me arriscar. Questão 955. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos?
Isso aí era algum costume que existia na época, né? E eles responderam: obedece a um preconceito, e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, em a sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Então fui pesquisar, né, já que existia isso, né? Enfim, aí acabei descobrindo que existia assim esse costume, né? E o nome disso é sati, né? É um antigo costume entre algumas comunidades hindus, né? Hoje em dia estritamente proibido, né, pelas leis do Estado indiano, que obrigava, né, no sentido honroso, moral e prestigioso, a esposa viúva devota a se sacrificar viva na fogueira da pira funerária, seu marido morto. Olha só, gente, imagina isso, né? Meu Deus do céu. É, que eles respondem, esses usos bárbaros e estúpidos, né, desaparecem com o advento da civilização. Né? Quanta estupidez nós já cometemos. Coitado das esposas, imagina, se tiveram que aturar maridos, né, terríveis, e quando se livra, consegue se livrar do danado, ainda tem que ir junto. Muita coisa, né? Continuando. Questão 956. Alcança o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se. Eu perdi um ente que eu gosto muito, uma esposa, um marido, um filho. Aí eu tiro minha vida para poder ir ficar junto dessa pessoa que eu amo muito. Alcanço o fim, olha o que eles respondem. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-las a satisfação. Questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência ao que o suicida não pode escapar: é o desapontamento, né? Eu me matei achando que ia sair do problema, e aí o que eu descubro quando eu chego lá? Ó, os problemas complicaram-se. Além daquele problema, tu tem mais outro problemão. Continuando, mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias, né? Sorte que ele fala aqui, né? A espécie, né? A consequência, né? Não é igual para todos. Depende, vai sempre depender o quê? Das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, eu vou ter que voltar do ponto onde eu parei, só que eu trago comigo ainda um agravante, o desequilíbrio. Nessa marca ainda está comigo. Né? Se foi difícil para eu passar, imagina eu ter que voltar de novo e com um pezinho a mais ali no ombro. Piora a minha situação, né? Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há primeiro a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, cordão de prata, né? Por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido. Ao passo que, no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. Então nós temos, quando reencarnamos, é como se tivéssemos uma bateria, uma pilha. Né? Essa pilha, ó, ela vai durar, vamos dizer, 80 anos, que é o tempo mais ou menos que eu vou levar na minha encarnação. Aí eu chego aos 40,
fala assim, tá dando não. Não tá dando, não aguento, tiro minha vida. O que vai acontecer? Né? Eu tô com uma pilha ali que ainda tem muita lenha para queimar. O que acontece? Né? Então, eu vou estar com aquela energia vital ali toda comigo. Né? Olha o que eles falam. As consequências desse estado de coisa são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se-lhe a ilusão em que durante mais ou menos tempo, ou seja, o tempo, né, que dura essa pilha, essa energia, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Quer dizer, ele ainda tem tanta energia que a sensação que ele tem é que ele está vivo, ele sente fome, ele sente frio, né? Todas as necessidades, né, biológicas que um vivo tem, ele vai sentir também. Sente, olha o que é pior, né? Ele vai sentir os efeitos da decomposição. Por quê? Porque aquela energia, aqueles 40 anos que faltam, ainda estão ligados lá no corpo. Eles não sofreram a ruptura, o fio prata não sofreu a ruptura natural, então ele ainda está ligado e vai ficar ligado por esse tempo. Olha a complicação. Ele vai sentir a decomposição. Ele vai sentir quantos e quantos, né, livros, né, aí, espíritas que falam sobre suicídio e que eles dão esse testemunho, né, de sentir que os despojos, né, os acompanhavam. Sentir o cheiro, sentir, enfim, a ossada. Tinha uma ossada que o perturbava, que era a própria ossada dele. Sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu a interrupção. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. Então, é isso aí. Né? No livro Memórias do Suicida, isso aí está bem detalhado, está bem explicadinho. Então, é um livro que recomendo, todos devemos ler, mesmo se já lemos, é uma leitura que a gente deve estar sempre voltando, porque tem sempre alguma coisa que nós deixamos passar, é sempre bom avivar a memória com relação a isso. Nós precisamos estar atento, orar e vigiar. E essa questão aí da depressão, da tristeza, da angústia, do que fazemos, né? A gente tem que se preocupar muito com o suicídio indireto, que a gente vai ter que responder. A gente não pode esquecer do testemunho de André Luiz, né? Ele não pegou uma arma e deu um tiro na cabeça, né? Ele não cuidou da saúde do corpo. Ele cometeu excessos, e esses excessos acabaram fazendo com que ele chegasse ao plano espiritual na condição de suicida. Ficou 8 anos, né? no umbral. Por quê? Porque ele apressou. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Bom, então é isso, meus irmãos. Chegamos aí ao fim do nosso estudo da noite de hoje. Esse tema tão complicado, né? Que é sobre suicídio, mas que a gente não pode fugir, a gente tem que encarar, né, essa problemática. Nós estamos aqui fazendo parte, nós somos uma engrenagemzinha de uma grande engrenagem. A sociedade ela precisa da gente, né? Às vezes a gente pode evitar, não é, um ato deslocado desse, olhando com cuidado aquela pessoa que está aí ao nosso lado, tendo paciência, dando um bom dia, ligando, se preocupando com aquela pessoa. Às vezes esses atos, não é, tão simples, eles muitas vezes poderão fazer a diferença, né, da vida de uma pessoa. A pessoa entender que tem pessoas que se preocupam com ela. Nós podemos levar o nosso amor, não é, a nossa boa energia, as nossas boas vibrações para essas pessoas, e às vezes só isso é necessário, né, para aquela pessoa acordar, entender, não é, que existe vida e que a vida ela é para ser vivida em abundância, né? Mas essa abundância da vida é o amor. É o amor. Meus irmãos, que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus.
graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré.